Boa noite, igreja. Para a gente é um prazer muito grande mesmo estar aqui nessa noite. Poder falar um pouco da nossa história de vida, né? Sabe que a família, né, foi instituída por Deus. E quando Deus une o homem e a mulher, não é principalmente nós cristãos, é para toda a vida, é para sempre. E eu queria, antes de continuar falando, dizer que eu sou muito grato a Deus por essa igreja, principalmente porque elas recebem com muito carinho. A minha filha Ana Cláudia está ali sentada, ela matou uma prova, deixou de fazer uma prova hoje. Eu não sei se foi melhor, ela está aqui, né, porque ela é muito crítica, ela vai cobrar alguma coisa do pai dela, se de repente não for de acordo com a vontade dela, mas é muito bom tê-la aqui, assim como meu genro, né, Juninho ou Eliezer? Juninho, né? Gente muito boa, fechamento, Juninho é fechamento. Mãe e filha se combinam em tudo, quase tudo, né? Mas é só o Juninho, eu sei o que é isso, meu sogro, eu passo isso lá em casa, meu genro, eu sei o que é isso, eu passo isso lá em casa, né? Então, Juninho é uma bênção de Deus também na minha vida, na vida da Cláudia também. Se tem um casamento que a gente pede a Deus que realmente também vai ser para sempre, é o casamento de ambos aí, que são muito abençoados, e abençoa muito a minha vida, o Juninho e a minha filha Ana Cláudia. Tenho também um outro filho, né, o André, muita gente aqui deve conhecer também, é uma bênção também, casado com a Camila, minha norinha preferida, só tenho ela, né, mas gente muito boa também, uma nutri, tá um pouco exigente, né, que o sogro dela tá um pouquinho gordinho, e ela pega no pé, não tem jeito, é coisa de nora mesmo, né, mas também é muito amada, também muito querida também. Nós somos membros, eu acredito que alguns já saibam, nós somos membros da igreja de Caxias, Nova Vida de Caxias, do Bispo Miguel, qual mando um abraço para todos vocês também aqui. Ele sabe que nós viemos aqui hoje, nessa noite, e vamos tentar passar alguma coisa, né, que aconteceu num passado, poderia ter sido muito mais distante, é uma lembrança que não me faz muito bem, entendeu? Mas ela vai servir para edificar, para você falar: Deus, eu quero que o meu casamento dure para sempre. A minha esposa está ansiosa para falar alguma coisa aqui, eu tenho certeza. Então, durante assim, um vai interromper o outro e a gente vai contar o que aconteceu com o nosso casamento, mas eu louvo a Deus porque estamos juntos mesmo. E Deus fez algo muito grandioso na minha vida, no meu casamento, e eu louvo a Deus por isso. E uma coisa que eu já ameacei passar a palavra para ela, mas não passei, é que o amor de Deus, Deus jamais é ilimitado, o amor dele é para sempre mesmo. A gente que às vezes, por uma negligência ou por achar que sozinhos nós podemos resolver alguma coisa ou dar uma outra direção para a nossa vida, mas o amor dele vai continuar, ele vai continuar nos amando, mesmo nos amando, não amando algumas atitudes, algumas falhas nossas, mas ele está sempre presente, pronto para nos socorrer. Boa noite. Eu queria falar assim para vocês que nós não somos profissionais, palestrantes, com certeza não. Juntos, assim, nós só demos nosso testemunho, acho que 2 vezes, eu acho. A última vez que eu dei testemunho foi aqui na igreja, com a Ana Cláudia, num culto de mulheres, né? Foi muito legal, mas aí é outro estilo, né? Porque aí só eu que falei, eu não estava junto com ele. Mas aí a gente estava assim, meio preocupado. Eu falei: Paulinha, a gente vai contar o que a gente viveu, né? A gente não vai pregar, a gente vai falar da nossa experiência, do que aconteceu com a gente. E assim, só para começar, o fato da gente estar aqui hoje, dando esse testemunho, já é um milagre. Um milagre até se eu conseguir falar, né? Porque assim, Deus é maravilhoso mesmo. Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, né? Basta a gente estar com a nossa vida entregue a ele. Para ele não tem coisa difícil, não tem coisa impossível, né? Então, o que aconteceu com a nossa vida, no nosso casamento, das vezes que a gente falou, o Paulinho sempre fala isso, que não é exemplo para ninguém no sentido de você pensar, então, eu posso errar, eu posso fazer um monte de coisa, me separar, enfim, porque Deus é misericordioso, ele vai restaurar.
Deus, ele é poderoso, mas ele age com cada um de uma maneira, né? E Deus, ele conhece o coração de cada um, né? E é por causa da misericórdia dele mesmo é que ele nos perdoa. Para ele não tem pecado grande, pecado pequeno, né? Tudo que desagrada a ele é pecado. Então, assim, a gente se casou em 85, eu tinha 19 anos, Paulinha tinha 26, uma criança. Com 3 meses de casada, fiquei grávida da Ana Cláudia. Quando ela tinha 2 anos e 5 meses, o André nasceu. E a nossa vida sempre foi uma vida, assim, normal. Eu conhecia o Paulinho, eu nasci num lar cristão. Dá licença, diácono Paulinho. Eu nasci num lar cristão, aliás, quando eu nasci, meus pais ainda não eram crentes, mas logo depois eles se converteram. Então, eu desde pequenininha, eu sempre estava na igreja, aceitei Jesus bem criancinha ainda. A família do Paulinho também, uma família grande, todo mundo na igreja. Nós, durante um período, nós fomos da mesma igreja. Eu não era do ciclo de amizade dele, porque ele é 6 anos mais velho que eu. Então, quando eu tinha 12, ele já tinha 18. Parece, né? Então, a gente não era da mesma turminha. Mas a família dele toda, os pais dele, eu conhecia todo mundo, eles me conheciam, meus pais também. Mas, assim, eu achava que o Paulinho era crente. E eu também não estou dizendo aqui que ele não era, porque eu não sei, eu só sei de mim, né? Cada um sabe de si. Mas quando a gente vai escolher um cônjuge, a gente tem que observar isso, né? Mas eu acho, talvez por eu ser muito nova, não ter experiência, enfim, eu achava, ele não tinha nenhum comportamento errado, para mim estava tudo certo. E com o passar dos anos, eu fui vendo que a gente não era alinhado assim na nossa maneira de pensar na relação às coisas de Deus. Paulinho sempre trabalhou viajando, ele trabalhou em Furnas durante 34 anos, ele já se aposentou. Então, ele sempre trabalhou viajando. Por conta do serviço dele, que era em linha energizada, ele trabalhava muito em final de semana. Então, já por conta disso, ele já não ia à igreja mesmo com aquela regularidade, porque muitos domingos ele não estava aí, porque ele estava trabalhando e tal. E, assim, independente da profissão, independente de qualquer coisa, a gente tem que tomar conta, né, da nossa vida com Deus. A gente tem que cuidar disso, porque o buraco não aparece de uma hora para outra, né? As coisas vão vindo sutilmente. E aquilo vai minando, se a gente não prestar atenção, quando a gente vê, a coisa já tomou uma proporção grande, e aí correr atrás do prejuízo vai ser muito pior e vai causar muito mais problema, e acabou que foi isso que aconteceu mesmo, né? Ela já entregou, disse que eu achava que eu não era muito crente. Mas a minha família, desde pequeno, eu fui criado, educado dentro de uma igreja congregacional, sim. Meus pais, inclusive, eram muito rígidos, era quase que regime militar mesmo, era igreja, 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 e não tinha... Eu louvo a Deus. Inclusive, minha mãe e meu pai estão com 83 anos, ainda muito vivo, o seu Albertino, homem de Deus. A minha mãezinha morreu em fevereiro, dia 25 de fevereiro, mas foi uma morte, gente. Eu não ia nem... Pensei em falar da minha mãe, mas foi uma celebração. Minha mãe morreu adorando a Deus. Minha mãe, aos 76 anos, ela fez coisa... Para ter uma ideia, minha mãe era diabética, minha mãe precisava colocar, andava devagarzinho, precisava colocar 3 stents no coração. Minha mãe foi num retiro de carnaval, foi para Venezuela, já estava em crise, não está igual agora. Minha mãe fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, foi para Venezuela, voltou, foi na sexta-feira, fez hemodiálise, foi na sexta-feira para Venezuela, retiro da igreja, voltou no domingo, fez segunda-feira, de novo, voltou para Venezuela, 2h30 de Boa Vista, a capital, até a Venezuela, lá perto da fronteira, na fronteira da Venezuela lá. Sexta-feira, no domingo, no sábado, teve pastor novo na igreja congregacional lá, ordenação, ainda foi que nós tivemos o privilégio de dar o último vestido que ela usou na igreja lá para ela de presente. Nós tivemos, eu e a Cláudia, lá em janeiro. Foi para Florianópolis para fazer essa cirurgia. Fez a cirurgia.
e não voltou. No domingo à noite, chegando em casa da igreja, o telefone tocou, atendi. Minha irmã, minha mãe quer falar contigo. Conversei com a minha mãe, brinquei, falei um monte de versículo pela metade com a minha mãe. Até fiquei rindo, falei que se tivesse que escolher uma mãe, gente, se tivesse que escolher uma mãe e um pai, se nós pudéssemos como escolher, seriam eles, meus pais. Cheguei para a Cláudia, desliguei o telefone. Cláudia, minha mãe está se despedindo. 40 minutos depois, minha mãe morreu. Falou com todos os meus irmãos, começou a cantar, então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, e morreu. A minha irmã que estava lá com ela falou que a enfermaria estava toda parada, escutando, ouvindo minha mãe cantar, e chorando, porque minha mãe cantava muito bonito. Pra vocês terem uma ideia, a minha cunhada estava no hotel em frente a esse hospital, foi para lá e perguntou e falou assim para a doutora: por que não levaram Dona Maria para o CTI? A doutora falou: você já viu alguém, com raiva, você já viu alguém ser transferido para o CTI adorando a Deus? Esse exemplo de vida com Deus. Essa era minha mãe, e o meu pai da mesma forma assim. Então eu fui criado assim, dentro de uma igreja, aceitei a Jesus bem cedo, só que isso não é garantia de nada. Não garante nada, você é desde cedo na igreja. Só que eu entrei também novo numa empresa com 19 anos, eu sou eletricista de alta tensão, já aposentado, e simplesmente as companhias, as viagens com pessoas que não eram crentes, que diziam: não tem problema não tem problema não em determinados ambientes. E aquilo você vai deixando se levar por determinadas conversas, determinados papozinhos, que isso não tem problema não. E você vai se afastando de Deus. Deus não se afastou de mim, mas eu me afastei de Deus, tanto que tem tantas evidências. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha, pela vida da Cláudia, da minha esposa, que oravam por mim, e Deus me manteve, mesmo num trabalho desse, de risco de morte. Não sei se alguém sabe o que é um eletricista de alta tensão. Eu fui eletricista de alta tensão 34 anos em Furnas. Entrei em 79 e saí em 2013. Entrei auxiliar e saí encarregado, quase supervisor, mas trabalhando, correndo risco. Então, gente, e viajando, e fui me distanciando, ia pouco à igreja, tinha pouco contato, e a minha vida foi mudando completamente. Eu passei, devido à má companhia, à influência do mundo, eu passei a não ter vontade em ir à igreja. Às vezes ia, aí fazia coisas, não me viciei em nada, mas fazia algo que não deveria fazer, e estando na igreja, até que um dia eu não suportava mais a mentira, mentir para minha esposa, mentir para Deus, entre aspas, Deus sabia que era mentira. As pessoas pintar que era uma coisa e não era, que estava vivendo uma coisa que não estava vivendo. Chegava, não sei se, nem o termo aqui, inocentemente não era, mas cheguei a vir à igreja, orar, tomar ceia, e chegar na hora e falar: Senhor, me perdoa de que eu não estava pedindo perdão a ninguém, não estava continuando, não era um perdão verdadeiro, e aquilo foi me causando mal, até que um dia, foi doloroso chegar para minha esposa, para a Cláudia, e falar: Cláudia, eu não aguento mais mentir. Foi dessa forma, né, amor? Eu não aguento mais mentir. Já está me fazendo mal, eu não consigo mais mentir, eu vou me separar. Gente, não foi fácil para mim também não, porque eu professava uma fé, eu conhecia a palavra de Deus, eu conhecia Deus, embora não tinha força mais para reverter aquele quadro, e também não procurei uma ajuda, não procurei um ombro, uma coisa que hoje eu aprendo, depois que eu já voltei para Cristo, já tem 15 anos, e hoje eu sei, hoje eu ouço. Inclusive eu tive num congresso agora, bem recente agora, que nós precisamos, porque o sinal de alerta na minha vida, na sua vida, acende uma luz, é igual um sinal de trânsito, acende uma luz amarela, tem a vermelha, tem a verde, depois vem aquela luz amarela, e se eu não procurar socorro, se eu não procurar alguém, eu vou cair. Da amarela para a vermelha está muito próximo, e a gente acha que sozinho, sem Deus, sem uma pessoa, realmente uma pessoa de confiança, uma pessoa crente, para nos orientar, sozinho a gente vai vencer, a gente vai se levantar.
Não vai, é muito difícil. O diabo ajuda a te cegar. E não adianta tu achar que quando se afasta de Deus, como eu cheguei para minha esposa e falei, Cláudia, não aguento mais que você sozinho. Eu tinha, gente, para vocês terem uma ideia, povo, eu tinha tanta consciência que estava fazendo uma coisa errada, mas não tinha, Deus me cegou, que eu sabia, no meu íntimo, eu sabia que estava fazendo. Antes, eu cheguei até a pensar, caramba, e agora? E se eu morrer? Eu pensava nessas coisas, mas não tinha força, eu estava dominado pelo medo, não estava fazendo nada, quer dizer, tão grave assim, eu não me embriaguei com nada, não fumei nada, não fiz algo de errado, me aproximei de pessoas, sim, tive contato, sim, cheguei a morar com uma pessoa que era 20 anos, para vocês terem uma ideia, era 20 anos mais nova do que eu. Mas eu tinha vergonha de apresentar essa pessoa, eu tinha vergonha de passar perto de uma pessoa que me conhecia da igreja, e a pessoa me ver com alguém, sabendo que mesmo eu estando separado da minha esposa, mas aquilo não me fazia bem, porque eu sabia, eu tinha consciência, Deus me deu aquela consciência, eu tinha aquela consciência de que eu não estava fazendo a coisa certa. Tanto que hoje, eu até conversando com o pastor André, os dois Andrés ali, né, conversando, eu falei, gente, eu não sei que essa insensibilidade, como é que o povo está, porque mesmo eu errado, eu tinha, mesmo inconsciente, não sei nem como que eu poderia, a frase para colocar, eu estava fazendo alguma coisa errada, mas não estava força. Para vocês terem uma ideia, por causa dessa pessoa que eu convivi um tempo, uma menina, uma criança, eu cheguei até frequentar, eu não frequentava uma casa, mas eu conheci pessoas que eu também não sabia no início desse envolvimento, que elas frequentavam a macumba. Fui até lá, vi alguma coisa, eles fazendo, e essa pessoa lá, que era mãe de santo lá, chegava para mim e para a mãe dessa menina e falava que eu era o homem da vida dela, que eu era que ia cuidar delas, e para ela, em off, dizia que eu tinha mulher na rua, totalmente para tentar tirar dinheiro da gente. E aconteceu, não sei nem se eu estou adiantando demais aqui, se a Cláudia vai querer falar alguma coisa, mas aconteceu uma outra coisa assim, interessante. Essa menina trabalhava num local que tinha um rapaz que era crente, ela ouvia uma música evangélica lá. E durante esse episódio de mentira que ela queria tirar, a mãe dessa menina chegou para ela e falou assim, o que está acontecendo? Que a dona lá fala uma coisa para mim e para você fala outra. Descobriram que a mulher estava mentindo, porque quem mente realmente, o diabo é o pai da mentira, estava mentindo para elas. E elas resolveram visitar essa igreja. E visitando essa igreja, elas aceitaram esse Deus que hoje eu tenho convicção que Ele é o meu Deus, em quem eu tenho crido e seguido. Aceitaram. Aí eu caí por terra, né? Eu falei, caramba, e agora? Elas estão na igreja. Mas já atropelando já esse testemunho, a Cláudia não me alertou aqui, eu tentei voltar para casa sem voltar para Deus antes. Eu tentei. Cheguei um dia, eu falei, Cláudia, eu quero voltar, e voltei para casa, mas não voltei para a igreja, não voltei para Deus, eu não consegui. Eu saí de novo, e teve o segundo episódio, e tive que ouvir uma frase do meu filho, ainda bem que ele não está aqui, que até hoje me marcou, pai, de novo. Isso dói em até repetir, mas Deus permitiu que a gente passasse por tudo isso para realmente ter uma vida transformada, uma vida diferenciada. Então, voltando ao assunto, então, mentir, aí como fazer agora? Olha como é que Deus agiu na minha vida. Eu saí da igreja, fui conviver com essas pessoas, agora essas pessoas vão para a igreja. Aí nesse período também, a Cláudia já não suportava mais essa distância, eu longe de Deus, ela pediu para a gente se divorciar, e eu ainda fiquei enrolando um tempão, né, amor? Aí a gente chegou a ficar 9 meses divorciado, a gente se divorciou. Nesse período também, a outra pessoa lá queria que eu montasse um apartamento. Eu montei um apartamento, o apartamento estava pronto, eu morando num apartamento todo mobiliado. Eu não queria mais casar. Eu não queria, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei o que aconteceu, eu tinha tudo para casar, estava divorciado, mas eu não queria casar.
Não era o que Deus queria para a minha vida, mesmo eu inconsciente, porque, não sei te responder por que eu não casava, mas eu só tenho a certeza que foi Deus. Não casei, elas iam para a igreja, me convidaram durante longos meses, eu não fui à igreja, e diziam para mim que tinha uma cadeira lá, como eu tinha certeza que a minha filha, não sei nem se a Cláudia orava nessa época mais para eu voltar para casa, porque eu já tinha decepcionado ela tanto, mas a Ana Cláudia, pelo menos para Deus, eu tinha certeza que o meu filho, a minha filha, nunca saíram. A Ana Cláudia com o André, a Cláudia ia para uma outra igreja ali, que eu moro em Vista Alegre, mais perto. A Ana Cláudia arrumava defeito em tudo quanto é igreja. Se viesse nessa também, ela ia arrumar defeito, porque ela não queria. Ela queria ficar na igreja dela. Falar. Não, porque nesse meio tempo, porque, não sei se vocês entenderam, o Paulinho saiu de casa a primeira vez, né, e a gente ficou separado, ele só fora de casa, e aí, depois de um certo tempo, ele quis voltar para casa. Aí foi por isso que ele falou, mas ele só voltou para casa, mas ele não acertou a vida dele com Deus, né? Então, a gente tentou um tempo, mas aí, novamente, até que ele falou, não tem como, e aí foi quando ele saiu de casa a segunda vez. Aí, dessa segunda vez, eu falei, não, então agora a gente vai se divorciar, né? Porque ele, estando casado no papel, mas ele estava vivendo a vida dele de qualquer jeito. E o fato de eu saber que eu estava separada dele, mas eu ter que assinar, eu ter que fazer tudo assinando o nome de casada, preencher uma ficha, Estado Civil casada, aquilo para mim era um martírio, porque eu não era casada, né? E até para dar um ponto final assim naquela história, muito embora não fosse não era o que eu queria, mas se foi a escolha dele, então eu falei, não, a gente vai oficializar isso. E aí ele relutou, ele não queria, e nesse tempo todo que a gente ficou separado, eu não trabalhava. E o Paulinho nunca deixou de manter a casa, a gente tinha conta conjunta, continuei com conta conjunta, com cartão, com tudo, inclusive uma amiga nossa, eles foram padrinhos do nosso casamento, nos 2 casamentos, a Cristina e o pastor Pedro Paulo. A Cristina falava para mim, Cláudia, que coisa estranha. Quando um homem se separa, a primeira coisa que ele faz é segurar o bolso, segurar o dinheiro. Tem alguma coisa estranha, porque ele só não estava morando ali. A Ana Cláudia e André estudavam em escola particular, faziam um curso de inglês, continuou tudo normal, ele mantendo a casa, cartão de conta conjunta, tudo. Mas isso aí eu vejo que isso foi um cuidado de Deus com a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali me entristecia, né? Porque não era a situação ideal. E aí, quando a gente se divorciou, eu fui com meu irmão lá no dia que a gente foi assinar o divórcio, e eu voltei para casa, assim, derrotada, que aquilo, para mim, era um carimbo de derrotada, assim, na minha testa, porque eu falava, eu não casei para isso, eu não plantei isso, por que eu estou colhendo isso? E nesse tempo todo, eu sempre mantive a minha esperança, assim, a minha fé apegada em Deus. E eu, para poder lembrar, para aquilo ficar o tempo todo na minha mente, eu escrevia versículos e eu colava na parede da cozinha, e versículos que falavam sobre fé, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Um versículo também que eu sempre, ele ficou marcado assim para mim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu me apegava nisso, porque essa era a minha fé, né? Mesmo eu vendo tudo desmoronando, as coisas dando errada, o meu plano, o meu barco afundando naquele casamento, mas eu sabia o Deus que eu servia, né? E você que está aqui hoje, a sua situação pode ser em relação a casamento ou uma outra situação qualquer que seja. Para Deus não tem diferença, Deus não tem filhos preferidos, muito embora, assim, Ele me mima muito, Deus me mima muito, porque só Ele mesmo podia fazer tudo o que Ele já fez na minha vida, e só Ele sabe como eu sou grata a Ele por isso, né? E é só pela misericórdia, agora eu estou falando, e é só pela...
Não, é dentro dessa mesma área também, gente. Você também que tem alguém que está lá fora, longe de Deus. Eu estava lá fora, longe de Deus, e aconteceu algo muito, muito grandioso na minha vida. Eu trabalho com alta tensão, né? Eu nunca passei assim um sufoco de um acidente, um equipamento que deu errado. Mas uma vez eu fui subir numa torre, metade estava desligada, outra estava ligada. E eu sabia que aqui que estava desligada, e eu vim para o lado de cá. Subi na torre, eu estava, quem conhece essas torres de alta tensão, a maioria daqui é da Light, de fundo normalmente fica em cima dos morros. 138 mil volts. Aqui 110, 220, não sei qual é a maior tensão, é 138 mil. Eu simplesmente sentei a pé 30 centímetros, a cabeça a 30 centímetros, eu ia descer. E eu estava totalmente longe de Deus. É explosão, teu corpo, a quantidade de água que nós temos, você explode, você não toma choque, aquele choquinho, não, você explode. Não sei quem já viu em alta tensão, já apareceu alguns videozinhos aí, até em cima de trem, que o pessoal tocou naquilo, 13 mil, 24 mil, do cara dar aquela explosão. E eu estava longe de Deus, mas eu tinha certeza que a minha filha orava, a Cláudia orava, a igreja orava, a minha família orava, e Deus me preservou vivo para Ele ver realmente a minha transformação, para eu poder hoje estar adorando e contando para vocês que Deus é fiel. Quando a gente ora por alguém que a gente ama, que a gente conhece e que sabe que conhece a Deus, eu costumo orar às vezes assim: Senhor, preserve aquele meu amigo, não permita que ele morra antes que ele se rende aos teus pés, antes que ele te aceite, porque a gente não pode mudar a situação, ele que tem que querer, mas a gente pode orar sim, para Deus preservar ele vivo, para que ele tenha mais uma oportunidade de aceitar esse Deus maravilhoso. Então eu tenho certeza, eu tinha 2 colegas que estavam embaixo, dentro do carro, brincando, bem mais novos, inclusive um hoje, ele é pastor, não era nem crente, e o outro não ia na igreja, e hoje ele está firme na igreja aqui também. Depois ele passou por um acidente que eu pude ajudá-lo, e foi eles que olharam de dentro do carro e falaram: o que tu está fazendo aí, Paulinho? Aí eu saí, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, mas eu ia morrer. Se eles não avisam, ou se Deus não usa algo qualquer, ou desliga, acredito que Deus poderia até desligar aquela linha para eu poder entrar, mas a linha estava ligada, e foi a única vez, longe de Deus, e o diabo ia me matando mesmo, porque primeiro ele te alimenta, mas depois ele quer a tua vida mesmo, quer que você morra longe de Deus. Então é um episódio que aconteceu também marcante. Eu tenho certeza que foi pelas orações, foi porque Deus ouviu as orações da minha família, das pessoas que me conheciam e me amavam. Então é isso. Aí nesse tempo, então, eu procurava alimentar a minha mente, o meu coração, o meu espírito com os versículos da Bíblia, né? Sempre com aquela fé de que Deus podia fazer qualquer coisa, né? Muito embora tudo parecia que estava dando o contrário, mas eu tinha aquela fé, aquela esperança. Não que nesse tempo eu fiquei fortona, muito bem, não. E Deus é tão tremendo que, apesar de Ana Cláudia e André eles serem bem novinhos, eles acabaram sendo a minha força, porque como nós éramos da igreja de Caxias e a gente morava em Vista Alegre, e aí quando a gente se separou, a gente tinha um carro e o carro ficou com ele. E aí, para a gente ir para a igreja de Caxias de ônibus, a gente tinha que pegar 2 ônibus. E aí eu comecei a tentar procurar uma outra igreja que fosse mais perto, até porque toda a igreja de Caxias sabia da minha história, da minha vida, né? A gente ficou noivo no púlpito da igreja, em Caxias, a gente casou lá, nossos filhos nasceram lá, foram apresentados lá. Então, agora, eu lá, naquela situação de separada, de divorciada, aquilo para mim era muito triste. Não era exatamente vergonha, era uma tristeza muito grande, que ali, tudo ali era a minha história. Então, eu queria zerar, fechar e começar um ciclo novo, né? E quando eu decidi me divorciar, eu pensei, não, eu tenho que recomeçar minha vida, e eu ainda era nova ainda, e eu pensava assim, vou casar de novo. Aí eu começava a pensar num futuro, eu pensava assim, poxa, e quando a Ana Cláudia for casar?
né? Ela vai entrar na igreja com o Paulinho, o pai dela. Eu fico imaginando. Aí eu vou estar lá no púlpito com o meu marido atual. Aí na hora, o sonho explodia assim. Não. Eu falava, não é a história que eu quero na minha vida, não é essa. Eu não podia Deus mandar um homem maravilhoso, não era aquilo que eu queria. Eu queria estar casada com um homem que eu queria estar casada com um homem que eu tinha me casado quando eu era jovem. Eu queria o plano original. Eu não queria essa situação, né? E Deus sabia disso. Então, assim, mesmo depois de divorciada, eu continuava orando pelo Paulinho, porque para que Deus tivesse misericórdia da vida dele. Eu lembro que quando aconteceu o acidente do 11 de setembro, eu estava trabalhando, porque nesse meio tempo, depois que a gente se separou, mesmo ele mantendo a casa e tudo, eu falei, não, eu vou trabalhar, não vou ficar em casa à toa. Eu fui fazer um curso, tipo uma escola bíblica, tipo uma escola Atos, né, na igreja da minha irmã mais velha. E ela, um dia, conversando com a minha sobrinha, ela estava estudando para concurso, negócio de folha dirigida, eu comecei a me interessar, estudei também, fiz um concurso, e aí comecei a trabalhar. E no 11 de setembro, no dia daquele acidente, eu estava lá no IBGE, e a primeira coisa que eu pensei, porque assim que aconteceu aquilo, ninguém sabia muito o que era, né? Eu cheguei a pensar, gente, será que é Jesus que está voltando? E o meu primeiro pensamento foi no Paulinho, porque eu sabia que ele estava longe de Deus, e eu não sabia qual seria a situação dele se Jesus voltasse com ele naquela situação. Eu ficava naquela dúvida, né? E por que eu falei isso? Mas então, nesse tempo todo, eu pedindo a Deus que Deus fizesse aquele milagre e tal, porque... E no dia, quando eu soube que o Paulinho estava frequentando a igreja, que ele tinha ido à igreja... Não, é porque eu comecei, né, que as pessoas que eu me envolvi foram para a igreja. Aí a ficha caiu. E agora? Saí da igreja, convivi, conheci até um lado negro lá, fui enganado pelo diabo junto com essas pessoas, agora elas estão na igreja. Aí elas simplesmente iam para a igreja e deixavam uma cadeira lá, vazia, e dizia para mim que a cadeira estava lá, mas eu nunca ia. Tinha vergonha de ir na minha igreja, ex-igreja lá. Não... E agora, como é que eu vou à igreja? Eu não vou à igreja. Não fui à igreja, gente. A primeira vez que eu entrei numa igreja, a Igreja Batista lá em Caxias, fui porque já estavam também do outro lado sendo rejeitado, porque as pessoas falavam, para a gente ficar junto, continuar, eu estou na igreja, estou aprendendo, eu não posso ficar com você. Tinha que casar, queria casar e eu não queria casar. Aí depois de muito insistir, eu resolvi ir na igreja. Foi a primeira vez que eu entrei, não fui, desculpa, tá, filha? Não fui no batismo da minha filha. Prepararam, né, o pastor, o bispo lá, se eu chegasse para me receber bem, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ir lá na igreja, todo errado, longe de Deus, medo, não sei se era medo, ou então, lá no íntimo, quando eu entrasse, e Deus sabe de todas as coisas, quando eu entrei na igreja, fui lá, o pastor pregou, mensagem normal, nem lembro da mensagem, teve quem quer voltar, e eu voltei, graças a Deus, louvo a Deus, e eu voltei, foi a primeira vez, a ficha, aí eu cheguei também, e agora a minha vida? Eu falei, Deus, é a minha vida, mas eu estava divorciado, com aquela família, mas a vontade de casar não veio, vontade, e ela disse para mim, bem sério, Paulo, não é porque você agora aceitou Jesus, voltou para a igreja, que a gente tem que ficar junto. Aí eu ainda insisti, mas sem mais aquela vontade mesmo, a insistência assim, mais por insistir, sei lá, me senti perdido, sozinho, e fui para esse apartamento que eu tinha montado lá, mobiliado, de madrugada, sozinho. Eu falei, Deus, o que eu faço da minha vida? Dá uma direção, gente. Foi na hora, veio
que está faltando para você voltar para a tua casa e pedir perdão à sua esposa? E eu saí 2h da manhã de Caxias, peguei o carro e fui à Vista Alegre. Chamei, a Cláudia me atendeu, eu falei o que estava acontecendo. E a palavra que eu lembro dela assim: Paulinho, eu já sabia, mesmo que se você não viesse me procurar, pedir perdão, eu já estava contente em saber que você tinha aceitado Jesus, que você tinha voltado para a igreja. E depois disso, a minha vida mudou completamente. Minha filha, como ela já falou no testemunho, ficou meio desconfiada, segunda vez, né, Ana? Ficou meio desconfiada, tentou, nem sabia disso, soube agora, até ver o que estava acontecendo lá, o que eu estava conversando com a mãe dela. Mas eu louvo a Deus, porque realmente eu tive um encontro com Deus verdadeiro ali. Deus restaurou a minha vida, em todas as áreas, gente, trabalho, profissionalmente, em tudo, a alegria de viver, de tentar, não tem tempo perdido, não tem como recuperar. Mas às vezes eu até falei com o pastor ali dentro que eu me cobro os 4 anos que eu fiquei sem estar direto, assim, eu nunca abandonei meus filhos, mas foi um peso muito grande. Até hoje, quando eu lembro desse testemunho, por isso que a gente só deu testemunho nos 2 primeiros anos depois que eu voltei, e nem demos mais, porque lembrar é uma coisa que me marca do meu filho. A Ana Cláudia já era um pouco mais madura, já era crente, já estava batizada. Dizer aquela segunda vez que eu saí, aquilo me marcou muito. Eu tenho a certeza que não vai ter a terceira vez, não vai ter a terceira vez. Gente, até conversando ali com o pastor também, que aí o diabo é sujo, né? Começou a tentar mostrar alguma coisa, né? Porque quando a gente erra, Deus perdoa, mas algum restício, alguma coisa que a gente fez, a gente tem que pagar um preço. E eu até falei com ele que foi um desafio. Logo 2, 3 anos depois, já junto, veio a cobrança, né? Esse imposto de renda bendito que nós temos aí, né? Veio a cobrança. Auditor fiscal, a carta tinha que... Meu imposto de renda todo errado. Eu falei para Deus, eu não vou reclamar, o que me cobrarem eu vou pagar. Conversei com o meu pastor, e o pastor falou assim: Paulo, eu vou te ajudar no que você precisar, mas eu louvo a Deus porque nunca precisou. Algo assim em torno de 15 mil reais, eu tive que pagar 100 mil em parcela de 60. Eu acho que a Receita Federal foi cruel comigo, mas eu acho que eu merecia por tudo que eu fiz. 60 parcelas, começou com 1.024, acabou com 1.500 mais ou menos, mas eu paguei as 60 parcelas, sem atrasar numa, sem pedir ajuda a ninguém. A minha casa foi abençoada, eu sempre dei o meu dízimo, dei oferta, comprei carro novo, 0, que eu nunca tive, porque Deus é fiel. Quando você coloca a tua vida na mão de Deus, e você honra aquilo que você fez de errado lá, você conserta, não precisou ninguém me ajudar, porque Deus proveu tudo aquilo para eu honrá-lo, para ninguém dizer assim: mas também você precisou. Eu não passei dificuldade, meus filhos não passaram dificuldade, nós nem planejamos. Ana Cláudia fez faculdade também particular, André fez faculdade particular. É claro que o trabalho da Cláudia até ajudou, porque nós tínhamos um desconto de 50%, mas tudo a gente coloca nas mãos de Deus. Foi Deus que colocou ela também nesse trabalho, que ela, por azar dela, né? Eu já estou há 5 anos aposentado, ela está trabalhando. Ela sai de casa e eu fico dormindo. Não vai levantar não, Cláudia? Foram 34 anos e eu louvo a Deus pelo meu casamento, pela vida da Cláudia. E ela está querendo falar. Não, o que eu ia falar é que quando eu soube que o Paulinho tinha ido à igreja, né, com essa outra família, eu pensei e eu falei assim, audivelmente em casa, sozinho, eu falei assim: Senhor, agora que ele nem mais meu marido ele voltou para ti, obrigada, agora não me adianta mais nada. Orei tanto tempo, pedi tanto tempo, e aí passou assim, um minutinho ou 2, eu caí em mim e falei assim: Senhor, me perdoa por esse pensamento meu,
porque o Senhor ama ele muito mais do que eu amo. Obrigada, porque ele voltou para ti. Né? O importante é isso, o importante não é ele voltar para mim, o importante é ele voltar para ti. Né? Então, eu acho que, assim, foi nesse momento que o milagre, assim, porque só quem conhece, quem viveu, que sabe a mudança que teve, até na maneira de falar, né, Ana Cláudia? O Paulinho falando assim devagar, falando baixo, falando manso, parecia que estava drogado, não é? Falava no telefone, gente, foi uma transformação assim, foi uma mudança, não, agora não, foi uma... Não, Cláudia, foi uma mudança muito rápido, grande. É rápido mesmo, porque quando Deus mudou realmente a minha vida, gente, no trabalho, esse tempo que eu fiquei lá, uma vez um colega meu falou, caracoles, cada palavra, eu falava muito, gente, eu não falava palavrão quando estava aí, eu falava muito palavrão, e eu não falei mais nem brincando, foi assim instantâneo, eu não tinha prazer nenhum em falar. Cerveja, eu cheguei a botar na boca, depois eu não tinha prazer nenhum mais em fazer. Então, quando a gente realmente é transformado, quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, há mudança sim, e as pessoas veem. Não dá para continuar dizendo que está adorando a Deus, que é de Deus, e fazendo as mesmas coisas. É certo que é um processo, tem gente que pode até demorar um pouco mais, precisa ser um tempo maior, mas Deus, quando você quer, quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele muda. As suas atitudes, ela tem que ser vista no outro. Às vezes eu não tenho o costume de vir no púlpito e falar. Hoje eu tive essas duas últimas quarta-feiras, igreja muito grande lá, a maioria conhece, eu trabalho com crianças lá há 5 anos, me aposentei, a minha vida é criança. Tem uma ciumenta aqui, que eu comemorei meus 3 últimos aniversários com meus alunos. Eles são seus filhos? São. Tu quer, vem aqui participar. Não vou nem falar que é a Ana Cláudia, entendeu? Reclama, que eu comemoro com meus alunos, eu tenho prazer. E eu quero ser exemplo para eles. Não dá para você falar hoje para adolescentes de 12, 13 anos, falar do que você não vive. Você tem que ser exemplo, eles têm que ver, tem que ter confiança em você, tem que te conhecer a sua vida, ser transparente com eles. As crianças não são mais bobinhas, não. No meu tempo de 13 anos eu era bobão, entendeu? A Cláudia também, agora hoje não tem mais criança boba, não. Então é prazer, Deus muda realmente. Quando você se coloca nas mãos dele, quando você diz, eu quero mudança em mim. Não adianta eu querer mudar o outro se eu não mudar a mim primeiro. Então, assim, é só para mostrar mesmo como Deus é tremendo e Ele age do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. E eu estava falando ali com o pastor ali no gabinete, né, que o importante, quem tem que ser exaltado nessa história e quem é Deus mesmo. Mas, porque, não sei se vocês perceberam, o instrumento que Deus usou para buscar o Paulinho de volta para ele e, consequentemente, para a família dele, foi a própria amante que ele teve, né? Só que aí ele voltou para Deus, mas elas também tiveram encontro com Deus, porque elas não eram cristãs. Elas se converteram, elas estão na igreja até hoje, né? Então, assim, é um negócio muito tremendo. É que se a gente for pensar, a gente não tem como imaginar uma coisa dessa, e a gente acha que às vezes que a nossa vida, que a nossa situação não tem jeito, não tem saída, mas Deus, Ele age do jeito que Ele quer e Ele usa quem Ele quer. E uma coisa que o Paulinho sempre enfatiza muito no testemunho é que isso não é para servir de exemplo a ser seguido para ninguém, né? Porque Deus, Ele usou de misericórdia, né? Não é para pensar, eu falei até isso no começo, né? Porque o Paulinho, às vezes, ele tem essa preocupação de que essa foi a história que aconteceu com a gente, né? Mas que foi só pela misericórdia de Deus que Ele reverteu tudo e Ele mudou tudo. E, assim, o perdão, né, foi uma coisa, assim, extraordinária. E o Paulinho diz, quando ele fala isso, ele fica assim, às vezes, meio triste, porque eu lembro, vocês sabem que eu não tenho nenhum problema em falar isso, né? Eu não fiquei uma pessoa pior depois disso, muito pelo contrário, né? Porque
Deus, ele é assim, né? E eu só, aquele versículo que eu li, ele ainda continua, na verdade é um trecho. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos enviei, por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei. Esse é Jeremias 29, de 11 a 14. E assim, eu li esses trechos e eu não ficava me apegando se isso aí estava se referindo ao povo de Israel. Não, aquilo ali era para mim. Eu tomava aquilo para mim e eu me apossava daquela palavra, e era isso que me impulsionava, né? Mesmo me arrastando às vezes, porque como eu estava falando, então eu lembrei aquela hora que eu pedi o fio da meada, que então eu tentei procurar ir para uma igreja mais perto de casa. Eu fui no projeto Vida Nova, né? Fui numa igreja Nova Vida também ali perto de casa. Ana Cláudia e André iam com a tromba e reclamavam, falavam mal. A igreja grande, igreja com estrutura, ai, mas não gostei dessa igreja, só botava defeito. Aí no testemunho dela, ela até fala que às vezes ela até gostava, mas ela falava que não gostava para eu não me animar. E aí... Mas nesse tempo todo também o pessoal da igreja de Caxias, nossa, eles deram todo o suporte para a gente. Então, Paulinho tinha falado isso, né? Da importância de você ter uma pessoa que te ajude, que te dê a mão, né? Que te aconselhe. E essas pessoas não é o colega do trabalho que não teme a Deus, às vezes, não é aquele cunhado, aquele irmão que seja, irmão de sangue. Mas é aquela pessoa que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, que tem vida com Deus. Cola com ela, porque na hora que você estiver desanimado, ela vai te ajudar, ela vai ter uma palavra, porque isso aconteceu comigo, né? É isso. Eu louvo a Deus pela minha família, meus filhos, porque graças a Deus a minha esposa continuou sempre buscando a presença de Deus. André, Ana Cláudia, hoje... são exemplos de vida para a gente tem muito orgulho dele, do meu genro, da minha nora também. Eu louvo a Deus. E isso também foi um milagre, porque a Ana Cláudia e André, eles eram novinhos, pré-adolescente, adolescente, mas eles não tiveram nenhum trauma, eles não se rebelaram. Então, o cuidado de Deus, assim, que cercou nós, muito pelo contrário, essa experiência ruim que eles tiveram, serviu para edificar a fé que eles já tinham em Deus, né? Então, graças a Deus, sim, foi uma coisa maravilhosa. E então, nesse dia que o Paulinho foi lá em casa, e a gente passou a madrugada, o Paulinho me falou tudo, me contou tudo, e chorou, e pediu perdão. Acho que foi no dia seguinte, meu amor, a gente foi ao cartório, onde a gente tinha divorciado. Não, a gente foi ao cartório para se informar como é que era, para dar entrada na papelada, porque a gente ficou numa situação, porque a gente estava divorciado, né? Mas aí a gente ficou naquela dúvida, a gente foi conversar com o bicho, a gente vai esperar casar para o Paulinho vir aqui para casa, porque... parece incrível, mas parece que o nosso casamento assim, nunca foi interrompido, né? Tanto que a gente comemora nosso aniversário de casamento dia 24, dia 19, errei. 24 é o Deus. Dia 19 de outubro, que foi o dia que a gente casou. E a gente, naquela mesma semana, a gente deu entrada no cartório, na papelada do casamento, que a gente queria, para a gente resolver logo, para não ficar também naquela situação, né? E o advogado que havia feito o nosso divórcio, né? Fiquei com a raiva dele. Ele mesmo. Ele que depois foi lá com a gente, porque o processo, o Ministério Público, como foi muito perto, a gente se divorciou em maio, 9 meses depois, estava dando a entrada em papelada para casar, o Ministério Público quis ver o nosso processo do divórcio.
Então, ele foi com a gente no cartório para pedir para desarquivar. Aliás, o processo nem tinha sido arquivado ainda, estava para ser arquivado. Então, ele mesmo, né, e ele... Depois eu não tive uma raiva dele, não. Ele ficou nosso amigo, assim, né? Então, assim, Deus foi um testemunho para ele, com certeza. Tem umas fotos ali para mostrar. Porque a gente depois, então, a gente casou no cartório e dia 19 de março de 2004, a gente casou lá na igreja. O bispo, eu também falo isso, como é que vai ser? A gente vai casar na igreja? O bispo falou, vocês vão casar aqui na igreja, sim. E aí, esse aí é o casamento no cartório. O Paulinho estava, assim, numa felicidade. Não, eu estou falando sério, era uma coisa assim, que todo mundo comentava, né? Quem conhecia ele, como ele tinha a transformação assim que Deus tinha feito. Ali é minha irmã e o marido dela, que foram testemunhas, ali é minha mãe. O juiz, né? Foi um juiz também, né, amor? Muito legal. E aí, quando ele soube ali da história, porque na nossa documentava Paulo Silva de Castro, divorciado, Cláudia Marina Seguia, divorciada. Aí a gente falou para ele que a gente tinha sido casado, né? Então ele também achou muito legal. Isso aí é o casamento na igreja. Estava com uma vergonha. Vocês vão ver o casal de páginas, que lindos. Sabe por que esse casamento aí é a segunda vez? Sorrindo. Que a primeira eu casei sem dente. Aí tava sério. Ana Cláudia e André entraram, reclamaram. Mas a gente falou, gente, vão entrar sim com a gente no casamento. Mas eles reclamaram muito. Que mico, mãe. Aí, assim, esses casais aí que foram nossos padrinhos, todos eles, assim, tiveram uma participação, assim, muito grande, que nos ajudaram, a mim, né, que continuei ali me relacionando com eles, né, no período que a gente estava separado, e eles já nos conheciam já muito tempo antes, né, e eles ficaram, assim, muito contentes, né, então foram muito especiais, assim, ali. E a Cristina e o Paulão, que eles foram nossos padrinhos. A Cristina chorou rios no casamento, porque eles foram padrinhos no nosso primeiro casamento, e eles foram nesse aí também. Minha esposa continua linda, né? Isso aí foi ano passado, isso aí. Família Castro, essa aí. Ali é o André e a Camila, meu filho, minha nora, Ana Cláudia e Juninho. Só Deus mesmo. A gente está aqui hoje falando isso, é a prova do amor de Deus, do poder de Deus, e que Ele pode fazer com você, seja qual for a situação. Para Ele, isso não faz a menor diferença. Se você quiser, se você crer nele, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Muito obrigado, igreja. Desculpa aí alguma coisa aí que não saiu de acordo, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês.